Depois de um ano longe dos gramados, Tite, o técnico que foi campeão mundial com o Corinthians e também comandou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, agora para 2026 finalmente resolveu voltar à ativa. E dessa vez comandará o Cruzeiro, um dos maiores clubes do país e também um dos mais ricos. E como eu sei que tem muito cruzeirense que acompanha aqui no canal, eu resolvi dar a minha opinião, o que eu acho sobre o técnico Tite comandando o Cruzeiro. E aqui eu tenho bastante propriedade para falar, porque o Tite acabou de comandar o Flamengo, né, que é o time que eu torço. Vocês sabem que eu sou flamenguista e aqui eu quero muito falar sobre ele, porque tem muita gente aí que eu tô vendo pela internet que tá tirando ele pra merda, que tá deixando ele na dele, né, tá achando que não vai dar em nada. E olha, irmão, eu não acho isso não, tá? Eu vejo muito valor no Tite no Cruzeiro e é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, cara, só quero lembrar que esse aqui é o meu canal secundário, não é o principal, então se você puder me dar uma moral se inscrevendo nele, eu vou ficar bastante feliz e você me ajuda muito, porque eu quero chegar em 20 mil inscritos até o final do ano. A minha rede social também vai estar aparecendo aqui do lado, caso você queira me acompanhar por lá, e deixa aquele like e hype esse vídeo também, pô, pra ele aparecer pra cada vez mais pessoas e o canal crescer cada vez mais, ok? Agora sim, vamos direto ao ponto, vamos falar aqui do Tite no Cruzeiro. Bom, esse ano foi muito especial pro Cruzeiro, que finalmente teve a sua reestruturação geral no elenco. Bem no início, lá disputando o Campeonato Mineiro e algumas rodadas do Brasileirão, a Raposa resolveu apostar em Fernando Diniz como treinador. Só que, cara, a gente sabe que o projeto Diniz, ele é 8 ou 80, né? Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. E no caso do Cruzeiro, se manteve, não teve nenhum meio termo, foi ali a cartilha Diniz, deu muito errado. Os jogadores não assimilaram o estilo de jogo, a parada não deu liga, e olha que não dá nem pra dizer que ele não teve tempo, cara, porque o Pedrinho até que insistiu bastante. Mas aqui também eu tenho que ressaltar que, naquela época, o Pedrinho gostava de brincar de Master Liga, né? Ele tinha acabado de comprar a SAF do Cruzeiro e ele aparecia muito mais dando entrevista, falando pra lá e pra cá, do que deixando o técnico realmente gerir o clube, como realmente deve ser. Só que aí, após a saída do Fernando Diniz, né, claramente não deu certo, quem assumiu foi Leonardo Jardim, um técnico português. E depois disso, o Pedrinho fez o que realmente tinha que ser feito, deixou o técnico tomar conta geral do clube, basicamente deu a chave do vestiário pra ele e falou: irmão, ó, faça tudo o que você tem que fazer. Eu gastei muito dinheiro no time aqui pra poder montar esse elenco e tudo mais, mas se você acha que um jogador X não tá rendendo, mesmo ele ganhando um dos maiores salários do país, pode colocar no banco, faça o que você acha que tem que fazer pro time jogar bola. E foi exatamente isso que o Leonardo Jardim fez, cara. O Cruzeiro evoluiu, assim, uma curva muito alta, muito ascendente, com algumas contratações também bem fortes, né? Como, por exemplo, Fabrício Bruno, que era zagueiro do Flamengo e agora tá no Cruzeiro. O Caio Jorge, que destruiu o Campeonato Brasileiro ali, jogou muita bola. Foi um dos melhores jogadores ali, junto com o Arrascaeta, também do Flamengo. Gabriel Barbosa, né? Que era o ex-atacante do Flamengo, o Gabigol, agora estava no Cruzeiro. E várias outras contratações pontuais ali. Dudu, que não deu muito certo, né? Agora tá no Galo. Enfim, essa loucura do futebol brasileiro. Enfim, teve muito jogador que foi contratado nessa gestão. E mesmo após um ano ali, na minha opinião, excelente do Leonardo Jardim, ele pegou o Cruzeiro que não tinha nada, era um deserto de ideias, e colocou a cara dele no time, tava claramente em evolução. Chegou agora no final do ano, após perder a Copa do Brasil para o Corinthians, né, na semifinal, ele resolveu entregar o cargo. Disse que precisa tirar um ano pra mente dele e tudo mais, que tava cansado de algumas coisas do futebol brasileiro. Ok, tudo bem, é compreensível, a maioria dos portugueses que vem pra cá não duram muito, vem aqui, ou destrói tudo e ganha tudo e mete o pé, ou vem, faz uma temporada sempre razoável pra boa e depois sai também porque não aguenta o ritmo daqui. E agora o Cruzeiro foi e resolveu contratar o Tite. Na minha opinião, você vai totalmente contra o que o Leonardo Jardim estava fazendo no time, porque são ideias bem diferentes, mas tem muita gente aqui que eu vejo que tá tirando o Tite pra merda pelo trabalho que ele fez no Flamengo. Só que assim, rapaziada, não foi um trabalho tão ruim como as últimas partidas dele deixaram de impressão, né? É sempre bom lembrar. Porque assim que o Tite assumiu o Flamengo, ele pegou depois do ano catastrófico de 2023. Pra quem não lembra, o Flamengo disputou vários e vários títulos e não ganhou nenhum. Apanhou no Mundial para o Hilal, perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, inclusive, na final, pro São Paulo do Dorival, né, velho? Que tinha acabado de comandar o Flamengo no ano passado, que foi demitido a Deus dará. Aquela diretoria sabe como é que é, né? Então a pressão pra títulos em 2024, quando o Tite assumiu, era muito grande, até porque era ano de eleição, e tinha todo aquele papo de queremos ganhar tudo, né? Da antiga diretoria, do Landim, do Marcos Braz, e eles estavam nessa sina de querer jogar pra torcida, de querer fazer bonito, tanto que ele obrigou o Tite, tá? Isso já é fato conhecido. O Tite foi obrigado a ganhar o Campeonato Carioca, cara. Ele teve que jogar ali, esticar a corda de vários jogadores, porque era necessário ganhar. Era necessário dar resposta pelo 2023 horrível que a gente teve. Então o Tite teve que esticar a corda, colocou o Pedro pra jogar vários jogos, o De La Cruz, que a gente sabe que não aguenta a sequência de jogos,
também jogou muito no Campeonato Carioca. E isso veio a ser, né, teve as suas consequências depois no Campeonato Brasileiro. E o time deu resposta, cara, porque quem não lembra, ele assumiu ali no final de 2023, conseguiu uma arrancada no final, ganhou vários jogos, parecia que ia engrenar pro ano seguinte, ganhou o Campeonato Carioca jogando bem, jogando muito mais bola. O Fluminense, que havia sido uma pedra no sapato do Flamengo no ano retrasado, né, no ano passado lá, em 2023, no Campeonato Carioca de 24, não arrumou nada, o Tite botou no bolso ali os jogos, o Fluminense do Diniz praticamente não dava um chute a gol, cara. Era muito bem defensivamente, o time tava bem encaixado e tava tudo rendendo. Só que aí algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro, o desgaste, porque é muito jogo e os jogadores tiveram que jogar muitos jogos no Campeonato Carioca, esticando a corda, como eu já falei aqui várias vezes. E aí vem as consequências disso, né? As lesões. Por exemplo, o Pedro. O Tite acabou ficando sem o Pedro e também boa parte do tempo sem o Arrascaeta, que estava ali no ritmo muito abaixo. E olha que além de tudo ainda tem o Cebolinha, que no Flamengo nunca foi lá aquelas coisas, né? Nunca chegou perto do Cebolinha que a gente teve no Grêmio, nem na Seleção Brasileira, naquela Copa América que ele acabou com tudo. Mas o Tite é como se fosse o Tadalafilo do Cebolinha, irmão. Quando ele tá sendo treinado pelo Tite, o cara voa. E não foi diferente no Flamengo. Ele tava ali em uma das suas melhores fases no clube, tava voando, tava fazendo gol, jogando bem, dando assistência, participativo. O melhor Cebolinha que a gente teve no Flamengo. E mais uma vez, para poder ferrar ainda mais com o trabalho do Adenor, o Cebolinha também teve lesão. Então aí foi mais um jogador que tava voando, que era essencial no time, que ficou lesionado. E assim, não é querendo passar pano, mas o Pedro já não tinha mais reserva, cara. O Gabigol ali com o Tite foi aquela coisa meio esquisita. E não só por conta do Tite, tá? Muita gente fala aí que o Tite odiava o Gabigol e tudo mais. Só que o próprio Gabigol já não se ajudava desde 2022, cara. Do finalzinho de 22 ali, após ganhar a Libertadores. O começo dele de 23 com o Vitor Pereira já é muito abaixo. Depois com o Sampaoli, depois com... Cara, com todos os técnicos que passaram ali no ano de 2023, o desempenho dele foi abaixo. E com o Tite não foi diferente, cara. Algumas vezes ele tentava, dava minutagem pra ele, botava pra jogo, só que o cara não rendia. E aí não é culpa só do treinador, velho. Não é como se o Tite odiasse o Gabigol e tivesse boicotado ele de todas as maneiras, tá ligado? Não, não foi assim. O próprio Gabigol não se ajudava. E aí o Flamengo, que já não tinha lá muito repertório ofensivo, quando perdeu o Pedro, irmão, foi um total marasmo. E isso fica bem claro quando a gente pega pra ver a sequência de partidas, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Sob o comando do Tite, o Flamengo foi e pegou o Bolívar na Libertadores e ganhou de 2-0. Ok. Esse aqui, inclusive, foi a última partida do Pedro sob o comando do Tite, tá? A gente pode olhar aqui, ó. Se você for abrir o SofaScore, você vai ver aqui que o Pedro deu uma assistência, inclusive, nesse jogo, e saiu lesionado. Logo depois veio um jogo contra o Botafogo, onde o Flamengo perdeu por 4-1. Mas aqui também é sempre bom lembrar que era aquele Botafogo iluminado que veio a ser campeão brasileiro e da Libertadores. Não foi qualquer Botafogo. Então, assim, perder para um rival é sempre ruim. Perder de 4 é pior ainda, né? E quando você pega pra ver aqui, olha o time que a gente tinha em campo, cara. Carlinhos era centroavante, porque o Pedro tava lesionado. O Arrascaeta saiu por lesão, ou seja, já tinha perdido então o Pedro e o Arrascaeta. De resto a gente tinha aqui Davi Luiz ainda na zaga, que tava muito abaixo. Ayrton Lucas de lateral, que vamos combinar, é muito fraco, até hoje é muito fraco. E o goleiro já era o Rossi. Aí depois pegou o Bolívar na Libertadores de novo e perdeu por 1-0, só que o Flamengo se classificou, né, porque tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Na Copa do Brasil, venceu o Bahia por 1-0. Você vê aqui que o saldo de gols já tinha diminuído drasticamente, né? Nos últimos 4 jogos, o Flamengo só havia feito 2 gols. Isso pro ataque do Flamengo na época. Depois pegou o Corinthians e perdeu por 2-1, né? Isso sem Pedro. Olha a falta que ele estava fazendo. Depois venceu o Bahia por 1-0 novamente, dentro de casa, no Maracanã, e se classificou. Mas tá no 1-1, tá ali no 1-0ismo, né? Depois pegou o Vasco, empatou em 1-1. Empatar com o Vasco naquela época pro Flamengo era algo já de ligar um alerta. Depois, perdeu pro Peñarol jogando em casa na Libertadores. Eu tenho certeza que foi esse jogo contra o Peñarol, você perdendo no Maracanã do jeito que foi, irmão. É complicado, tá? E se a gente for olhar aqui, ó, esse era o time do Flamengo. Bruno Henrique de centroavante, o Arrascaeta, que vamos lembrar, não jogou nada contra o Peñarol. O pessoal ficou até colocando lá aquela foto dele, né, torcedor do Peñarol desde novinho e tudo mais, pra poder, né, querer pagar de, olha só, o Arrascaeta não quis jogar, o Arrascaeta entregou. Essas coisas da torcida maluca do Flamengo, quem é sabe. Logo depois perdeu pro Grêmio de 3-2 no Campeonato Brasileiro, irmão. E aqui já era decretado já que era só questão de tempo. Foi jogar contra o Peñarol lá e o jogo terminou em 0-0, com o Gabigol perdendo um gol no finalzinho, inclusive. Uma coisa horrível, assim, e foi a última partida do Tite no Flamengo, né? Se a gente for olhar aqui, cara, ele teve 70 jogos, 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Não é um desempenho horrível. Também tá longe de ser o desempenho dos sonhos, mas não é um desempenho horrível, é um desempenho bem ok, se tratando do Flamengo que não tinha lá o melhor elenco, como muita gente gosta de cravar. Em 2023 não tava voando assim, tá? Não tava. Fisicamente, então, nem se fala. Jogadores muito em baixa, muito sem confiança. Então, irmão,
deu no que deu. Só que se a gente pega pra ver, então, toda a média dele, cara, não foi ruim. Ele fez ali um ano bom, foi campeão do Campeonato Carioca, não tinha o mesmo banco, né? A gente sabe disso. Alguns jogadores não iam com a cara dele, principalmente o Gabigol, que já tinha uma rixa desde muito antes, já tinha falado besteira dele e tudo mais. Então, era óbvio que não ia dar. Só que o principal, cara, que eu acho que o que mais minou o Tite é o jeito dele não combinar com o Flamengo. Existem treinadores, cara, que não são feitos para um certo tipo de time. O Tite no Flamengo era uma parada que a química nunca batia, não era a identidade dele, nunca combinou com o Flamengo, cara. O Tite nunca exalou o Flamengo, tá ligado? É coisa de você olhar pro cara e saber que não dava, mesmo que ele seja um baita técnico, na minha opinião, continua sendo um dos melhores técnicos do Brasil, e a gente vai ver isso agora comandando o Cruzeiro. Ele é um treinador que não tinha a cara do time, não adianta, não combina, não tem a sintonia não bate, tá ligado? Só que agora, eu vejo o Tite no Cruzeiro, irmão, como uma oportunidade perfeita pra ele, principalmente de dar a volta por cima, da rapaziada voltar a ver o Tite como treinador de elite que ele é, e ele vai provar que é, escreve o que eu tô dizendo, ele vai ter tempo pra trabalhar, ele vai ter um elenco muito bom. Detalhe, o Tite sempre faz ótimos centroavantes. A gente vê aí, cara, o Richarlison foi artilheiro na seleção brasileira com o Tite. O Tite fez o Gabriel Jesus ser artilheiro também. E o Gabriel Jesus é um bom jogador, tá? Não confundam aqui. O Richarlison eu acho muito abaixo, o nível técnico dele ridículo. E ele fez o que fez com o Richarlison, irmão. O cara metia gol doidado. E agora imagina ele com o Caio Jorge, que já tá voando, já tá iluminado, já tá numa boa fase, sendo treinado agora pelo Tite, que vai continuar, mano, engrenando ali o centroavante, que é o que ele sempre fez. Todo centroavante que o Tite pegou sempre entregou muito gol. O Pedro mesmo no Flamengo, mano, desmanchou de fazer gol com ele. Então, assim, é fato de que vai continuar cravando, vai continuar fazendo gol. A defesa, que era o principal ponto do Tite, esse é a minha maior crítica dele no Flamengo, tá ligado? Quando ele chegou, eu sabia que eu não ia ver o meu time dando show, ganhando tudo, metendo 4-0 em tudo que é jogo, e dominando partida, e porra, aquele Flamengo avassalador que finaliza. Eu sabia que isso não ia existir. Só que eu esperava ter um time sólido, que não ia tomar gol, que se tomasse 1-0 ali ia ser, porra, difícil demais de acontecer e tudo mais. A gente ia ganhar sempre no 2-0, 1-0, 2-1, ia conquistando ponto, ia ser campeão disparado dos pontos corridos. Só que não aconteceu, cara. O time do Flamengo virou uma peneira no final, tomava gol todo jogo, o sistema defensivo tava uma draga, tudo porque não teve tempo pra trabalhar, não teve respaldo. Treinar o Flamengo é um inferno. Se você perde 2 jogos, fudeu, já vira todo um complô, né? Mídia em cima, mídia de São Paulo, mídia do Rio, mídia de Minas, do Brasil todo metralhando o cara, todo mundo tá olhando pro Flamengo, uma pressão desgraçada, não deixa o cara trabalhar em paz. O jogador já começa a fazer corpo mole porque no elenco do Flamengo, irmão, mas tem muita cobra criada. Então, assim, não é qualquer um que chega lá e comanda esses caras. Se eles não gostarem, se eles não forem com a cara do treinador, eles vão fazer corpo mole, eles vão entregar jogo. E isso, porra, mano, se você é flamenguista, você sabe. Você vê claramente quando os caras estão realmente dando a vida, jogando firme, jogando sério, e quando eles estão de marola. Todo mundo que acompanha aí sabe. Você nem precisa ser flamenguista, não. Se você assistir os jogos, você percebe a diferença de postura de cada jogo, tá? Você consegue perceber. E agora o Tite tá chegando em baixa, precisando se provar, e ele já vai estar aí um ano descansado, com a mente tranquila, fez a cirurgia dele no joelho, vai estar bem fisicamente também, vai estar 100% entregue ao Cruzeiro. Ele vai ter um presidente lunático, que é, porra, apaixonado pelo clube, disposto a socar dinheiro. Ele já falou que vai gastar pesado de novo nessa janela, então ele vai poder contratar quem ele quiser, praticamente, né? O Tite aqui no âmbito sul-americano só disputa com Palmeiras e Flamengo nas contratações. O Palmeiras provavelmente não vai vir tão forte, depois de ter gastado muito dinheiro, ele não vai fazer loucura de novo no mercado. O Flamengo aí já é outra parada, provavelmente vai, mas já tem um bom elenco, então não vai ser assim alguém pra disputar firme em contratação com o Cruzeiro. Então ele vai poder gastar firme, comprar aí quem ele quiser. Ele vai ter tempo pra trabalhar, porque o time vai proporcionar isso pra ele. Tenho certeza que agora o Pedrinho aprendeu, vai deixar ali tudo na mão do Tite, a chave vai estar na mão dele. Ele vai treinar jogadores que ele já tem uma ótima relação, por exemplo, o Cássio, o Fagner, que ele já treinou no Corinthians, o Fabrício Bruno, que era titular incontestável com ele no Flamengo, a torcida pedia muito o Léo Ortiz, e ele mantinha o Fabrício Bruno, então já é um cara de confiança dele, ele vai ter ali. E esses caras que eu citei aqui são os líderes do elenco do Cruzeiro, irmão. Então os caras vão abraçar ele e ele vai estar blindado, ele vai poder fazer o que ele quiser lá dentro. E sem falar que ele tá pegando jogadores que não ganharam nada. O Caio Jorge, né? São vários jogadores ali, tem muitos jogadores que são campeões, mas campeões também. Há muito tempo, o próprio Cássio, já faz tempo que ele não ganha um título de peso, de expressão. O Fagner, o Fabrício Bruno, quer se provar como titular de verdade, ele quer, né, mostrar que ele pode, talvez até ir pra Copa do Mundo, que ele estava sendo convocado. E cara, ele vai ter tudo na mão, vai ter jogadores, vai ter dinheiro, vai ter tempo pra trabalhar, e eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Você cruzeirense aí que tá assistindo esse vídeo, irmão,
Não vai na onda de flamenguista aí que tá falando que ele é um merda, que ele é isso, que é aquilo. Ele não é. É só lembrar o que ele fez na seleção brasileira. Fez parecer, né? A seleção do Tite fez parecer que era fácil jogar eliminatória. E a gente viu depois que não é. A gente viu com o Dorival, com o Fernando Diniz, com aquele Ramon Menezes. Nossa, muito treinador horrível que passou pelo Brasil, pelo amor de Deus. E a gente viu o quão difícil é, cara. Não é tão simples assim. O que ele fez aqui, que ele ganhava jogos com tranquilidade, 2-0. Porrou 3-0 na Argentina do Messi. E 4-0. E, porra, e foi pra Copa do Mundo tendo a melhor campanha da história das eliminatórias aqui do Brasil. Só que a gente sabe que as únicas derrotas do Tite foram: perdeu a finalíssima pra Argentina em casa, no Maracanã, perdeu pra Croácia e perdeu pra Bélgica. Então, porra, sempre são derrotas que valem muito, tá ligado? É como se ele ganhasse tudo e quando vale a cura da fome, o fim da fome no mundo, ele vai e perde. Agora você vai descobrir a cura do câncer, Tite. Ele vai e perde. Então, assim, isso que manchou muito a imagem dele na seleção brasileira, tá ligado? Só que o trabalho dele lá, no geral, olhando no geral, apanhado, número, estatística, vitória, derrota, passou muito longe de ser ruim, cara. Pelo contrário, foi excelente. E eu tenho certeza que ele vai repetir algo parecido no Cruzeiro, tá? Tô cravando aqui antes dele jogar a primeira partida, então não adianta falar depois se der certo que eu fui na onda. Então, ó, estou falando, caso o Tite dê errado no Cruzeiro, vai me surpreender e vai me surpreender muito, porque eu acho que tem tudo pra dar certo. Ele tem a cara do Cruzeiro, ele tem a identificação, vai ter o dinheiro, vai ter os jogadores, vai ter o tempo, vai ter a confiança deles e muito jogador com fome de ganhar, tá? Muito jogador com fome de fazer história, de, porra, botar o Cruzeiro de volta onde nunca deveria ter saído, porque é um dos maiores clubes do país. E vai ser uma briga muito boa com o Flamengo e com o Palmeiras ano que vem. E além de tudo isso, tem um time base aí que o Leonardo Jardim deixou, né, cara? Então vai ser só questão dele fazer alguns ajustes ali, botar a cara dele, contratar mais jogadores e botar pra frente, mano. Vai por mim, rapaziada. O bagulho vai dar certo. Valeu, então é isso. Essa é só a minha opinião como flamenguista, tá? Mas também como alguém que acompanha muito futebol brasileiro, acompanha muito futebol no geral. E me deu muita vontade de fazer aqui um vídeo sobre ele, porque muita gente tá desmerecendo o Tite aí, tirando ele pra nada. E eu tenho certeza que ele vai calar muita boca, tá? Infelizmente, vai ser mais um treinador aí pra dar trabalho nesse Campeonato Brasileiro. Infelizmente, pra mim, que sou flamenguista, né? Vai ser mais um time enjoado de ganhar. Mas felizmente aí pro nível do futebol brasileiro que não para de subir, mano. Isso é muito bom. Cada vez mais melhorando, trazendo bons treinadores, bons jogadores, mais dinheiro entrando. E as coisas estão melhorando, cara. As coisas estão melhorando. Tá cada vez melhor de assistir o nosso futebol aí. Só falta agora melhorar os gramados e diminuir esse calendário, né? Mas aí, coisa da CBF. Então é isso, rapaziada. Valeu. Essa foi a minha opinião sobre o Tite no Cruzeiro. Se você concorda, comenta aí. Se você discorda também, comenta aí. Vamos ver no futuro se eu tava certo ou eu tava errado. É questão de tempo pra gente descobrir, certo? Então é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal aí, como já pedi pra vocês. Rede social aparecendo na tela, no mais. Você faz o que quiser. E é isso. Valeu, tamo junto, é nóis e fui.